A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Jesus é lindo demais. Estamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e hoje vamos fazer a leitura a partir do versículo 37. No nosso encontro passado, nós falamos sobre a luz do corpo. Jesus nos ensinou que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo ficará iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo ficará em trevas. Aqui estava um fariseu que presenciou todo esse ensinamento de Jesus. E esse fariseu ficou admirado com os ensinamentos de Jesus. E era comum para os fariseus, quando encontravam um homem sábio, convidar esse homem para sentar-se à mesa, para jantar junto com eles, para comer junto com eles, para que eles pudessem dialogar e conversar. Então esse fariseu ele convida Jesus para sentar-se à mesa. E vamos fazer a leitura e vamos ver o que aconteceu. Versículo 37. Quando Jesus acabou de falar com o fariseu, o convidou para jantar na casa dele. Jesus aceitou o convite. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: Vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, dei aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos. Assim tudo ficará limpo para vocês. Olha só como Jesus foi firme e verdadeiro. Muitas vezes a gente tem a impressão que Jesus era manso, era amoroso. Jesus era manso, sim, era amoroso, mas Jesus também era verdadeiro. Jesus, ele não negociava princípios, ele falava a verdade. Ele conhecia o coração desse fariseu. O que Jesus está revelando aqui? Jesus está revelando que esse fariseu e a grande maioria dos fariseus viviam em hipocrisia, tentando mostrar uma vida de santidade pelo lado externo, mas pelo lado de dentro estava cheio de pecado, estava manchado do pecado, de tanta maldade e de tanta violência. E Jesus, ele percebe, ele conhece o coração, ele mesmo percebe que ele mesmo já estava sendo julgado por esse fariseu, pelo fato de não ter lavado os pratos, ou não ter se lavado. E aqui Jesus fala: irmãos, não foi eu, não foi Deus que fez o prato pro lado de fora e também pelo lado de dentro. Não foi Deus que fez você do lado de fora e do lado de dentro. Não adianta você esconder. Não adianta você querer aparentar santidade se no lado de dentro está cheio de pecado. Não adianta a gente querer viver de aparência. Jesus, ele conhece o nosso coração. Foi ele que fez o nosso exterior e o nosso interior. Não adianta querer aparentar. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o meu e o seu coração. Não podemos viver de aparência. Não adianta querer viver de aparência. Aí Jesus fala no versículo 42. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais de lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, são como sepulturas que não vêm, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Palavras fortes de Jesus.
Palavras fortes de Jesus. Ele fala que os fariseus, eles viviam a lei, uma lei de aparência. Viviam essa lei de aparência, mas o principal eles não faziam, que era amar a Deus e amar o seu próximo. Eles davam o dízimo de tudo o que eles tinham, de tudo o que eles produziam, mas não amavam o seu próximo e não amavam a Deus. Eles gostavam de ser aplaudidos em praça pública, mas pisavam nas pessoas. Amados, o Evangelho nos ensina que não adianta a gente querer viver a lei se a gente não vive a parte principal da lei, que é amar a Deus e amar o nosso próximo. Não adianta a gente querer aparentar santidade se por dentro nós estamos sujos com o pecado. Não viva de aparência. Jesus, ele conhece o seu coração. Seja verdadeiro. E se entregue por completo para Deus. Deus não quer um pedacinho de você. Deus não quer só a sua aparência. Ele também quer o seu interior. Ele quer você por completo. Pense nisso. Deus abençoe e nos encontramos amanhã, dando continuidade a essa leitura. Até amanhã.